O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30 pela TV Vila Velha. Quando eu falo que a Bíblia foi escrita por Deus e também pelos homens, alguns se escandalizam. Vou mais longe nesta conclusão. A parábola do rico e do Lázaro é considerada por biblistas radicais como história de ficção para combater a morte, a interpretação sobre a morte. Ora, se escritor pagão publicou algo nas Escrituras, eu pergunto, qual o impedimento de que a Bíblia contenha participação independente de outras pessoas? O tema de hoje será surpresas das 24 horas. Pobres ou ricos, todos garantem 24 horas diárias de tempo para gastar onde queiram. Liberdade de agir nesse espaço tem sido garantida por Deus. Que o Pai Celestial seja louvado por esta dádiva. Espaço de 24 horas e livre-arbítrio faz brotar jorros de adrenalina. Só nos cabem reflexões sobre a maneira de usar este intervalo. Todos nascem com este crédito na conta corrente da vida. Não existem dúvidas de que se tratam de dádivas divinas. Quanta gente gasta rios de dinheiro para dar a volta ao mundo? Sem gastarmos nada, nestas 24 horas, o planeta nos permite volta inteirinha em torno do Sol, em torno do seu eixo. Como se fosse nave espacial, a Terra nos transporta gratuitamente. Cada volta representará dia consumido pelos terráqueos. A Terra segue insensível ao drama de enorme multidão. Altamiro Peralta era alguém preocupado com horários de apresentações em diversas cidades. Altamiro Peralta exercia a profissão de mágico e se obrigava a cumprir contratos. Aquela tarde o trem atrasara e ele chegou faltando somente alguns minutos para a baldeação. Novo trem o levaria ao destino. Quando corria para outro vagão, aflito e ofegante, com o coração quase saindo pela boca, ferroviário o fez parar. Rapaz, mantenha a calma. O mundo ainda não vai acabar, amigo. Sossegue ou sofrerá ataque de aflição atlética. Não entendi, exclamou Altamiro Peralta, encarando o guarda-chaves. Aflição atlética não existe no dicionário. No dicionário talvez não, mas na vida sobram alucinados que superam escadas rolantes. Estes são os aflitos atléticos. Estão sempre apressados
e a pressa dá a impressão que estão treinando para hipotética maratona. Aquele guarda-chaves descreveu adequadamente o cidadão do século XXI. São tantos os compromissos que o ritmo das escadas rolantes não combina com as suas aflições. Tantas coisas para fazer e os degraus pouco apressados vão amarrando a subida. Não há tatu que aguente tamanha morosidade, diz o mágico, saltando como cabrito numa disparada desenfreada. Todos se encontram neste barco. Sem pressa? Opa, nem todos. Horários a cumprir, recordes a bater, competidores insaciáveis a enfrentar no comércio e na indústria. Tais percalços fazem parte integrante da vida moderna. As famosas metas estabelecidas se transformaram em deuses petrificados nos altares da pressa. Ninguém se iluda. Na época de Jesus já viviam exemplares apressadinhos correndo atrás de projetos lucrativos. E o Nazareno apontou-lhes fatalidade que eles nem cogitavam. Sim, eles poderiam ser podados pelo Deus dos céus. Jesus contou-lhes a história de alguém parecido com estes apressadinhos. O campo de homem rico produziu com abundância. Já não tenho onde recolher os meus frutos, disse o gajo. Ele tinha pressa na busca frenética pela prosperidade. Ele lutava contra o tempo, vencendo obstáculos. E apressadamente partiu para a solução, que ele considerava viável. Demolirei meus celeiros e os farei maiores. E recolherei neles todas as minhas mercadorias. Lucas 12, versículos 16 a 18. E aquele cidadão eufórico, de repente, assume postura de gratificante alegria e expõe em palavras candentes todas as suas expectativas. Então, eu direi à minha alma: tu tens depósito daquilo que necessitas para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Neste momento, porém, certa voz se fez ouvir lá dentro da sua consciência. Louco! Foi a advertência daquela voz. Nesta noite tua alma será requisitada. Tudo o que possuis será transferido para outras mãos. Lucas 12, versículos 19 e 20, palavras de Jesus. O tempo é nosso abençoado servidor, mas ninguém nutra o dom de profetizar. Até quando? De hora para outra, Deus pode requisitar nossas almas. Só Ele sabe quando. Movidos por essa realidade, será melhor prevenir enquanto é tempo, investindo em valores que nos sustentarão na outra vida. O Evangelho adverte com bastante clareza:
Bem-aventurados aqueles que o Senhor encontrar vigilantes quando da sua segunda vinda. Em verdade vos afirmo que além de arranjar-lhes lugar, Ele os servirá. Lucas 12, versículo 37. Francisco de Assis, certa ocasião, advertiu o grupo de seguidores. Na véspera da nossa morte, todos nós deveremos permanecer vigilantes para que não sejamos surpreendidos. Irmão Francisco, disseram, ninguém sabe na véspera se morrerá no outro dia. Neste caso, mantenhamos vigilância todos os dias, rematou Francisco. E o Evangelho manifesta a mesma opinião do pobrezinho de Assis. Diz o Evangelho, quer ele venha na segunda vigília ou terceira, serão bem-aventurados os vigilantes atentos. Lucas 12, versículo 38. O tempo não importa. Deus não usa calendário. Kairos é o tempo do Senhor dos céus. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa. Fiquem atentos e daqui a pouco continuaremos. Obrigado. Estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site se encontra na telinha. E ninguém esqueça, as centenas de palestras no YouTube e no Facebook Live TV PG. Por favor, amigos, nos ajudem na divulgação desses trabalhos. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado. Atingiu mais de 5.000 visualizações. Graças à continuidade que nos deu o Fernando com a Live TV PG. Não deixe de assisti-la. Você também, amigo. Valerá a pena tomar conhecimento de revelações inéditas que lhes oferecemos sobre os 10 mandamentos. Tudo está vinculado. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema, surpresas das 24 horas. A eternidade é o manto divino onde se abrigam as estrelas. Na antiga Grécia, estudiosos já se preocupavam com o tempo. O filósofo Teofrasto registrou o comentário: o tempo está entre as coisas mais valiosas que o homem pode gastar. No entanto, quantas vezes somos nós que terminamos gastos pelo tempo? Já naquele tempo existiam vítimas descontentes com a afobação congênita.
E, infelizmente, temos sido gastos ao invés de gastar o tempo. É o tempo que nos gasta. Eu preciso andar depressa, diz o João dos Anzóis, apontando adágio no guidão da bicicleta. Tempo é dinheiro. Tais palavrinhas nos conduzem aos ponteiros do relógio implacável. Reação instintiva nos recorda que o tempo urge. O adágio não pode ser criticado, porque realmente o tempo é valorizado ou desvalorizado, conforme o nosso procedimento. Nosso limite não será alterado, nem mais, nem menos. Teremos que aprender a colher frutos dentro de espaço exíguo. Excessiva pressa pode representar caminho sem volta, amigos. Conhecer cabimento de ritmo será essencial. E a pergunta aflora das profundezas do vivente. Como poderemos viver e prosperar manietados no interior desta bolha pouco elástica do calendário? Margaret Blair aponta soluções. Em repouso, forçada por enfermidade, ela conseguiu convivência excelente com aquilo que nós deploramos. Essa mulher conseguiu frear impulsos no convívio de doença grave. Ela se conscientizou de que se descuidara dos seus limites. Se descuidou, mas tardiamente verificou que estava errado. Margarete descobriu o perigo de se considerar credora de méritos e avançar o sinal vermelho para manter status. Percebam, meus amigos, o cabimento de grande lição do nosso grande mestre. Assim também vós, depois de cumprirdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos tão somente a nossa obrigação. Lucas 17, verso 10. Palavras de Jesus. Quem analisa atentamente essas palavras percebe o zelo do nosso Rabi em nos preservar de pretensiosas missões impossíveis. Se a missão é impossível, por que nós nos lançarmos nesta coisa sem pé nem cabeça? Jesus não deseja que alguém seja esmagado por sua causa. Jesus não se agrada que alguém viva perigosamente em seu nome. Jesus prefere seguidores lúcidos, serenos, precavidos e desapegados, que se considerem servos inúteis, nada reivindicando para os seus currículos. Essa história de determinar o que Deus deve fazer no troca-troca de pretendida meritocracia é algo impensável. Depois de cumprirdes tudo, dizei: somos servos inúteis. É a frase do Nazareno. Não existe o menor traço de troca de favores, de troca-troca inconcebível. Admitir Deus endividado conosco representa infantilidade incompatível com pessoa adulta e estudiosa. Isso será péssimo para o próprio vivente que alimenta tais pretensões.
O soberbo, iludido, irritado, expulsa até o seguidor que sombreia suas divagações filosóficas. E ele explica, tenta pelo menos explicar. Você está desservindo a humanidade, me importunando. Minhas horas são tão preciosas que o próprio Deus se incomoda de você tomar o meu tempo. Raio pode cair da sua cabeça, cuidado. Existem pessoas com essa mentalidade, amigos. Encontram-se iludidas de que conquistaram o nirvana e o nariz empinadinho confirma. Desejam a condição de vestais, intocadas e intocáveis. Acreditam que a experiência de poucos anos no planeta bastaram para a conquista da eterna bem-aventurança. Eles se consideram lá no céu, só se for do céu da boca da onça. Consideram-se deuses em corpos humanos. Foi para prevenir tais aberrações que Jesus recomendou no Evangelho aos seus discípulos. Assim, depois de que tiverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17, verso 10, palavras de Jesus. Considerando tais determinações, ninguém se considere credor, mesmo que as tarefas sejam sacrificiais. Será evidente mostra de atraso, portanto, a doce sensação de direitos adquiridos veiculada por certos pregadores que se consideram os tais. Ao invés de servos inúteis, eles se consideram até mesmo eternamente salvos. Vejam a diferença. A ilusão desses candidatos ao paraíso é soberba certa. Vão ficar atolados em soberba e vanglória. Não teríamos feito nem isto nem aquilo, meus amigos, se Deus não nos concedesse saúde e força. Isto mostra que o crédito será sempre lá de cima. É de lá que vem o crédito verdadeiro, quando Deus resolve nos aquinhoar com o crédito. Sem forças para produzir, a nossa produção na Terra seria rotundo zero, um zero do tamanho do mundo. Cada vivente ostenta a circunstância que justifica seu nascimento. O espírito do Adriano Setúbal foi predestinado a desencarnar aos 70 anos. Isto lhe concederá condições para socorrer filha que nasceu paralítica para resgatar dívidas antigas. O espírito da Josefa Negreiros foi presenteado com 58 anos de vida, de labuta, pela incumbência de cuidar da mãe até o último minuto. Todos que retornam carregam embornal de compromissos. Tudo tem sido previsto pelos mentores espirituais, que são anjos ministradores da vontade divina. Assim como nos tempos da escravidão os fazendeiros alforriavam escravos, Deus nos liberta da ignorância na horinha certa. O peso das culpas é aliviado pela gratidão dos apenados e a alegria dos socorristas. Ambos são abençoados pela dádiva do amor divino. E neste ponto faremos
Mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão, tentando atrair simpatia para a sua religião. O Serafim dos Anjos me disse: perceba que a igreja do Firmino surgiu de briga entre lideranças. Era a única igreja, agora são duas. Você acha lícito, Getúlio, esse alicerce espúrio? Uma igreja fundamentada em brigas? Serafim, você esqueceu que sua religião defende William Miller, o famoso profeta que marcou o fim do mundo para 1843, veja só. E depois repetiu a falsidade para 1844. Acho mínima diferença entre religião nascida de briga ou de profecia falsa. Os dois exemplos são questionáveis. Quem possui telhado de vidro não deveria jogar pedras no telhado alheio. Ambos se encontram igualmente vulneráveis. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: surpresas das 24 horas. O amor que perdoa e a dor que redime abraçam os dois lados. Dois lados. O tempo cicatriza ferimentos, convertendo a escuridão em radiosa claridade. Ninguém escapa, porém, ao corretivo inexorável da justiça divina. Jesus foi claro quanto ao resgate da dívida. Ele não deixou dúvidas. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26, palavras de Jesus. Se Jesus falou, não nos cabem controvérsias. Não sairemos da roda viva das reencarnações enquanto não saldarmos a nossa dívida do karma. Existem moedas diferentes, no entanto, para resgate do karma. Jesus disse ao paralítico de Betesda: veja que já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. Se o paralítico continuasse praticando erros idênticos ao que ele praticara, ele voltaria ao mesmo leito, outra vez entrevado. Moeda valiosa para resgate de dívidas é o amor. Esta é a melhor de todas. O Evangelho registra com todas as letras: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Transgressão que levaria 100 anos para resgate, desaparece subitamente, como aconteceu com Maria Madalena. Na casa do fariseu Simão, a mulher pecadora lavou com lágrimas os pés de Jesus.
Não contente ainda, ela beijou-lhe os pés encharcados da sua contrição e os enxugou com os próprios cabelos. E o Nazareno lhe disse: os teus pecados serão perdoados, mulher. Lucas 7, versículo 48. O amor incomensurável da pecadora desencadeou o incêndio. O fariseu Simão, carregador de rolos da lei, que se dizia agente de Jeová, foi forçado a ouvir enérgica censura. Tu vês esta mulher, Simão? Foi pergunta de Jesus. Não me oferecestes água para os pés? Esta mulher lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Lucas 7, versículo 44. Experiência religiosa não encurta resgate, amigos. Ficha limpa é subproduto de índole amorosa. Fora disto restarão tão somente espinhos e abrolhos. E a servidão se estenderá pelos séculos. O Evangelho de Mateus torna explícito aquilo que pregadores escondem. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, versículo 23, 21. Essa história de classes privilegiadas, sumos sacerdotes e coisas do gênero, é conversa para boi dormir. Ninguém esqueça que Jesus disse que publicanos e meretrizes entrarão antes deles no reino de Deus. E saibam que se tratavam de príncipes da religião mosaica. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo e lhe perguntaram: com que autoridade realizas essas coisas? Mateus 21, versículo 23. Foi no desenvolvimento desta conversa que o mestre definiu a inversão de valores daqueles emplumados padres. Nosso rabi mostrou sua preferência pelos mais humildes, aqueles que não se gabam de posição falsa, como salvos e santos. Infelizmente, alguns dão valor aos maiorais que se apresentam com trajes nobres, simulando santidade. Jesus perscrutava corações e por isso nunca errava. E sempre forneceu explicações coerentes. Também nesta passagem, Jesus forneceu explicação coerente. João Batista veio a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as meretrizes, ao contrário, lhes deram crédito. Mesmo o enxergando e ouvindo, vós não vos arrependestes, nem manifestastes o mínimo respeito. Mateus 21, versículo 32. Por falta de humildade, aqueles guardiões dos rolos da lei se perdiam no aprendizado essencial, naquilo que é necessário. Eles continuam coando mosquitos e engolindo camelos. Publicanos e meretrizes os superavam pela autenticidade. Figurinhas iludidas por falsa virtude jamais reconheceram sua insensatez.
Na floresta, certa ocasião, irrompeu o movimento para se determinar posição de cada espécie. Reuniram-se em assembleia presidida pelo Rei Leão. A palavra ficou livre para que todos divulgassem qualidades e defeitos. O leão julgaria méritos e deméritos de cada concorrente. O burro apontou seus sacrifícios, carregando fardos e recebendo chicotadas. A raposa se intitulou Grande Perseguida, pois colocavam grades nos galinheiros e suas refeições escasseavam. Lobo uivou protestos pela interdição do seu direito de ir e vir, reclamando de caçadores que lhes impediam entrada nas fazendas. Hiena lamurienta apontou discriminação. Jamais as hienas foram aceitas como bichinhos de estimação das crianças. Ela necessitava, ela ressaltava a queixa, chorando, como só as hienas sabem chorar. Afinal, ela não se considerava tão feia como a desenhavam. A hiena se dizia simpática porque nunca se olhara ao espelho. Por quê? Porque a hiena não tinha espelho em casa. A galinha fez veemente protesto pela invasão do bicho-homem, que rouba seus ovos do próprio ninho. A queixa do porco era de cortar o coração. Não nos respeitam nem depois de morto, pois de nosso corpo fabricam linguiça. Imagine só. Não nos respeitam nem depois de morto, pois de nosso corpo fabricam linguiça. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: surpresas das 24 horas que formam os nossos dias. Os debates se intensificaram naquele quintal dos bichos, quando alguém lembrou a figura rastejante da lesma. A lesma! Neste ponto a discussão pegou fogo. Será melhor esquecermos esta criaturinha asquerosa, disse o javali. Não entendo por que Deus criou tal vivente. O javali tem razão. Meu voto é pela extinção da lesma da face do planeta. Foi a opinião do tigre. Dona Cigarra tomou a palavra dizendo: enquanto outros percorrem colinas e vales, numa corrida louca, a lesma se arrasta devagar
aproveitando os seus escassos tempos de vida, de que forma a lesma poderá ser útil? Perguntarão vocês. Pois eu digo que pode. Foi a resposta corajosa da cigarra. Com sua jornada silenciosa e sem pressa, ela nos ensina a respeitar o tempo. Esse respeito não se expressa em disparada, mostrando evidente desconfiança e ausência de fé. Quem corre está fugindo, e quem foge está com medo, e quem está com medo é descrente. Quem corre sem razões plausíveis é candidato à síndrome do pânico, e o pânico é raiz de problemas. Por onde passa, a lesma vai deixando rastro, registrando mensagem afirmativa. Eu estive aqui, diz ela. É o lembrete deixado por essa caluniada senhora do tempo, mostrando que caminhar leva mais longe. A lesma é outra prova de que as aparências enganam. Passos mais lentos permite raciocínio mais seguro. Ninguém despreza a lesma e o caracol, porque todos somos criaturas de Deus e caminhamos ao seu encontro. Através de muitos séculos, as mulheres têm sido enfeitadas por lindos vestidos de seda. Vocês sabem a origem deste tecido, que é riqueza internacional? O bicho da seda é lagarta, sem formosura. O cientista Henry Fabre estudou esses bichinhos que foram domesticados há 4.000 anos. Ele os colocou na borda de vaso de flores e ao lado o ramo de folhas preferidas por eles. Eles poderiam ter passado ao ramo de imediato. Por capricho da natureza, porém, procederam de forma diferente. Permaneceram 7 dias sob o olhar atento do cientista, tecendo fios de seda que serviram de amostragem. Aquela trama infindável de fios construiu pista de aterragem. Todos esses vestidos de seda que valorizam o perfil das mulheres se originaram desse trabalho silencioso. É a presença de Deus na manifestação da natureza. Também os insetos em forma larval fazem parte integrante deste universo maravilhoso do nosso Deus. Senhoras e senhores, o tempo não para. Mas esta atividade constante jamais poderia se traduzir em algo desesperado. Será possível conviver com o tempo em paz e harmonia, desde que não estejamos propensos a desperdiçá-lo. Assim como não faltam dinheiro para quem vive dentro de orçamento sensato, a própria noite pode ser retardada, como diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. Sol, detenha-te em Gibeon, ordenou Josué, e o sol se deteve em Gibeon. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor atendido à voz do homem. Josué 10, versículo 14.
O tempo se detém suficientemente para aqueles que sabem utilizá-lo, exclamou Leonardo da Vinci certa vez. Quando o tempo urge, Deus estica o tempo e não há necessidade que o sol pare, não há. Reserve tempo, diz Dona Marta, assoberbada de trabalho. Margarete Blair nos conta que ficou surpreendida de ver tantos quadros enfeitando o consultório do seu oftalmologista. Quem pintou esses quadros? Perguntou. Eu mesmo, respondeu ele. O senhor tão ocupado, onde encontrou tempo para tal tarefa? Não, respondeu ele sorridente. Eu não encontrei tempo. Eu tomei o tempo, avancei sobre o tempo, sequestrei o tempo. Então explicou. Tudo foi causado pelo que eu mais temia na minha vida de cirurgião: tremor nas mãos. Fiquei apavorado, tirei férias, o tremor continuou, permaneci longe por algum tempo. Simplesmente eu não podia ficar sem usar as mãos e comecei a pintar e não parei mais. Hoje, quando à beira da exaustão, não tenho dúvidas, volto a pintar antes que as minhas mãos tremam. Não precisamos ser cirurgiões cansados, nem estadistas como Churchill, ou humorista como Chico Anísio, para recorrer à pintura. A pintura pode ser panaceia. O importante será reservar algumas horas para as boas coisas da vida, algo que restaure o equilíbrio. Como disse o filósofo escritor John Ruskin, na pausa não existe música, mas a pausa faz parte integrante da música. O homem perdeu, infelizmente, esse aspecto maravilhoso da melodia da vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu estou vibrando e pedindo que de cima surjam bênçãos para todos e para as suas famílias. Bênçãos de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de tudo o que existe de melhor, mas acima de tudo, meus amigos, que Deus coloque o amor em nossos corações e o fortaleça. Que o Pai Celestial nos abençoe sempre. Muito obrigado e boa tarde, caríssimos amigos.